A sombra dominou o mundo por séculos. Uma noite que, sinceramente, parecia não ter fim. Mas esta não é a história da escuridão em si, e sim de como ela terminou. É uma crônica de resistência, de sacrifício e da guerra final travada por uma nova aurora. E mesmo quando tudo parecia perdido, quando o domínio da sombra era absoluto, um fato simples, mas poderoso permanecia. Os corações dos povos livres não haviam sido completamente vencidos. É essa pequena faísca de esperança que alimenta toda a história, sabe? A prova de que a resistência pode persistir, mesmo contra todas as probabilidades. Ok, para a gente entender como essa longa noite chegou ao fim, nossa jornada vai ter 5 etapas. Primeiro, vamos dar uma olhada no mundo sobre a sombra. Depois, vamos ver as partidas que abriram espaço para uma nova resistência. Em seguida, os contratempos e alguns mistérios, a formação de uma confederação inédita e, por fim, a grande guerra que trouxe a aurora. Então, vamos começar pelo princípio, um mundo sob sombra. É importante entender o estado desolador em que os povos se encontravam no crepúsculo dessa era de trevas. Olha só que interessante. A gente tem aqui o destino contrastante dos dois povos mais antigos dos homens. De um lado, os Lirianos, um povo do mar já exausto, cansado de tanta guerra, basicamente fazendo as malas para sair do continente de vez. E do outro lado, os Homerianos. Eles que já foram donos de tudo, agora estão ali, espremidos em vales estreitos, lutando todo santo dia para sobreviver contra hordas de Morlocks e até dragões. Duas grandes potências em decadência, mas cada uma prestes a tomar um rumo completamente diferente. Isso nos leva direto para a segunda parte, partidas e nova resistência. Porque enquanto um povo dava adeus ao continente, uma nova chama de desafio estava se acendendo, lá no norte. Então, no ano 800, os Lirianos travam sua última batalha na Rota dos Icebergs. É uma vitória com um gosto amargo, sabe? Depois disso, eles simplesmente navegam para o oeste, fundam o Reino Insular e a história deles nas guerras do continente acaba ali. Um capítulo que se fecha de forma definitiva. E bem na época em que os Lirianos partiam, uma figura formidável surge no norte. Rer Machado Sangrento. O nome já diz tudo, né? Ele era um senhor da guerra temido que fez o que ninguém achava possível. Uniu as tribos dispersas e guerreiras do norte em uma só nação, fundando o Alto Reino do Norte. Isso foi um ponto de virada crucial. Com essa nova união, os homens do norte fizeram algo grandioso. Construíram o Fosso Escarpado. E aquilo não era só um muro, não. Era uma declaração. Um símbolo da determinação deles de não ceder nem mais 1 centímetro de terra para a sombra. E foi ali que eles fizeram sua grande e desafiadora defesa contra as hordas de Morlocks. Mas a esperança, como a gente sabe, é frágil. Nossa terceira parte, Contratempos e Marés Estranhas, mostra que o caminho para a aurora foi marcado por perdas gigantescas e mistérios bem profundos. No ano 445, acontece uma tragédia de proporções épicas. Átelas, conhecida por todos como a cidade mais bela dos homens, é conquistada e completamente destruída. Para os Homerianos, isso foi muito mais que uma derrota militar. Foi um golpe na alma, sabe? Um trauma do qual eles, na verdade, nunca se recuperaram por completo. Essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma noção da escala desses eventos. Tudo começa lá atrás, com a partida dos Lirianos no ano 800. Depois a gente tem a ascensão do Alto Reino do Norte. Aí veio o golpe devastador da queda de Atlas, em 445. E mais tarde, para piorar tudo, o início do catastrófico Longo Inverno. Foram séculos e séculos de luta e reviravoltas. E que inverno foi aquele, hein? Pensa só, 10 anos. Não é um, não são 2. É uma década inteira de gelo e neve cobrindo tudo. Os rios congelados. A fome por toda a parte. A morte virou rotina. Esse evento não só matou um número incontável de pessoas, mas também quebrou alianças antigas e redesenhou completamente o mapa geopolítico do mundo. E no meio desse caos todo, surge um mistério. A Batalha da Chegada. No momento mais sombrio, quando o Rei do Norte estava prestes a cair, cavaleiros misteriosos, com armaduras reluzentes, apareceram do mais absoluto nada e viraram o jogo. De onde eles vieram, quem eram, ninguém sabe até hoje, mas eles ficaram e adicionaram uma camada de lenda a essa história tão brutal. Isso tudo nos leva à quarta parte, uma confederação de povos. Porque é das cinzas do longo inverno que novas forças chegam e, finalmente, uma aliança sem precedentes é forjada contra a sombra.
Acontece que o inverno devastou terras muito distantes, forçando migrações em massa. E assim chegaram ao oeste os Eóedes, que eram mestres da cavalaria, os Drati e os Tartacianos, guerreiros extremamente resistentes, e os Sarmacianos, um povo com costumes bem peculiares. Cada um trouxe novas culturas e, o mais importante, nova força para a luta. A primeira grande união em séculos começou a se formar passo a passo. Primeiro, os recém-chegados Tartasianos capturaram a fortaleza de Tancalabad, um ponto estratégico. Depois, das montanhas, surgiram os Bergianos, um povo de ferro e pedra. Eles se uniram aos homens do norte e aos outros, e assim nasceu a Confederação do Lago. A resistência, finalmente, estava organizada de verdade. E o mais incrível, essa nova aliança funcionou. A Confederação conseguiu repelir os inimigos em Tuncalabad, resistindo a cercos que pareciam intermináveis. Lá no norte, os Bergianos ficaram famosos por usarem seus engenhos de guerra para derrubar dragões. Pela primeira vez em muito, muito tempo, a sombra não estava só sendo contida, ela estava sendo derrotada. E assim, a gente chega ao clímax de toda essa história. A Guerra pela Aurora. A marcha final, direto para o coração das trevas, para acabar com essa guerra de uma vez por todas. A escala do que aconteceu depois é difícil até de colocar em palavras. A Aliança dos Povos Livres conseguiu juntar um exército tão imenso, mas tão imenso, que ficou conhecido como a Hoste de 1 milhão. Imagina isso! 1 milhão de soldados, de todos os povos, marchando juntos, como um só, em direção ao leste. A determinação para acabar com a sombra era total. A batalha final aconteceu bem na terra ancestral do inimigo, em Nahúria. E o local ficaria para sempre conhecido pelo nome que recebeu depois da luta: o Campo da Desolação. O nome por si só já diz muito sobre a magnitude do que estava por vir. E o custo foi inimaginável. Quando a batalha terminou, o campo estava tão coberto de mortos dos dois lados que foi chamado de Mar de Corpos. A vitória foi alcançada, sim, mas foi uma vitória banhada em sangue, um lembrete terrível do sacrifício monumental que foi necessário. Mas o resultado foi definitivo. A sombra foi derrotada. Os gênios, aqueles mestres sombrios por trás de tudo, foram derrubados. O domínio deles foi destruído. E, o mais importante, seus poderosos artefatos foram selados e jogados nas profundezas do Oceano Ocidental para que nunca mais pudessem ameaçar o mundo. E assim, a Segunda Era não acabou em silêncio, não. Ela terminou em fogo e sangue, em dor e em triunfo. A longa noite, que durou séculos, finalmente tinha acabado. Uma nova aurora estava surgindo sobre o mundo. A sombra se foi. Mas num mundo completamente refeito pela guerra, com novas alianças, novas nações e cicatrizes que talvez nunca se fechem, a pergunta que fica é: o que vem a seguir?